Você consegue imaginar gastar milhões de dólares em um projeto ultra secreto, realizar cirurgias complexas e transformar um animal comum em um espião de última geração? Parece o enredo de um filme de ficção científica, mas essa história é completamente real. Durante o auge da Guerra Fria, a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, investiu tempo, dinheiro e tecnologia em um dos projetos mais bizarros da história da espionagem, o Acoustic Kit. O objetivo era chocantemente simples: usar gatos para espionar os soviéticos. Para entender como uma ideia tão extravagante pôde sair do papel, precisamos voltar para a década de 1960. O mundo vivia sob a sombra constante da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética estavam travados em uma disputa global por poder e influência. Cada lado buscava qualquer vantagem, por menor que fosse. A espionagem era a arma silenciosa dessa guerra. Agentes secretos estavam em todos os lugares, e uma única informação confidencial poderia mudar o destino de nações. Nesse clima de paranoia e desconfiança, a CIA estava desesperada por novas formas de obter informações, métodos que fossem completamente indetectáveis. Microfones em vasos de plantas ou canetas já eram conhecidos. Eles precisavam de algo revolucionário, algo que ninguém jamais suspeitaria. E foi aí que Robert Wallace, um ex-official do Escritório de Serviços Técnicos da CIA, teve uma ideia que parecia loucura. Ele observou que gatos conseguiam entrar e sair de lugares com uma facilidade incrível, movendo-se silenciosamente sem chamar a atenção. As pessoas simplesmente os ignoram. E se pudessem transformar um desses animais em um dispositivo de escuta ambulante, a proposta foi levada a sério. Em 1961, a Diretoria de Ciência e Tecnologia da CIA deu luz verde ao projeto, que recebeu o nome oficial de Acoustic Kit. A lógica era clara: quem suspeitaria de um gato inocente descansando em um banco de praça ou perto de uma janela? Era o disfarce perfeito. O desafio científico e técnico era imenso. Os cientistas da CIA precisavam miniaturizar a tecnologia de escuta a um nível nunca antes visto. Eles desenvolveram um microfone minúsculo, com menos de 1 centímetro, que seria implantado cirurgicamente no canal auditivo do gato para captar conversas. Junto com o microfone, uma pequena bateria também foi inserida no corpo do animal. Mas como transmitir o áudio? A solução foi um transmissor de rádio, cuidadosamente colocado na base do crânio do felino. E a antena era um fio fino, com cerca de 1 milímetro de espessura, que foi entrelaçado no pelo do gato, percorrendo toda a sua espinha dorsal, até a cauda, tornando-a praticamente invisível. O procedimento cirúrgico durava cerca de 1 hora e era extremamente delicado. Após a cirurgia, o gato estava tecnicamente transformado em um espião ciborgue, capaz de captar e transmitir conversas em um raio de dezenas de metros. Mas a tecnologia era apenas metade do problema. A outra metade era, talvez, ainda mais difícil: treinar o gato. Todos sabemos que gatos são animais notoriamente independentes e teimosos. Como fazer um gato ir para um local específico e permanecer lá, ouvindo uma conversa, em vez de perseguir um pássaro ou simplesmente tirar uma soneca? Os treinadores da CIA passaram anos tentando resolver esse problema. Eles usaram uma variedade de técnicas, incluindo recompensas com comida e estímulos sonoros, para tentar direcionar os movimentos do gato. Os relatórios descrevem sessões de treinamento frustrantes.
onde o agente felino se distraía facilmente, ignorava os comandos ou simplesmente vagava para onde queria. O problema da fome também era um obstáculo. Se o gato estivesse com fome, ele se distrairia procurando comida. Para contornar isso, os cientistas tentaram outra cirurgia para anular o seu centro de fome. Mas isso tornava o animal apático e sem motivação. Era um quebra-cabeça comportamental quase impossível de resolver, apesar de todos os desafios, depois de 5 anos de desenvolvimento e um custo que, segundo estimativas, chegou a 20 milhões de dólares. A equipe finalmente sentiu que tinha um agente pronto para ação. Eles selecionaram uma gata cinza e branca que passou por todo o processo e treinamento. Chegou o momento da primeira e única missão oficial do projeto Acoustic Kit. O alvo era uma embaixada soviética em Washington. Dons código, a missão era simples. A gata seria solta de uma van de vigilância. Do outro lado da rua, deveria atravessar-se, aproximar de um banco de praça onde 2 diplomatas soviéticos estavam conversando e sentar-se perto deles, transmitindo cada palavra. Os agentes da CIA, nervosos, observavam de dentro da van, monitorando os sinais de áudio. O momento era de pura tensão. A porta da van se abriu. A gata foi gentilmente colocada no chão. Por um instante, tudo parecia perfeito. O animal olhou para o alvo, como se tivesse entendido a missão. Ela deu os primeiros passos em direção à rua. O coração dos agentes deve ter disparado. Era o culminar de anos de trabalho, milhões de dólares e incontáveis horas de esforço. Mas, em questão de segundos, o destino interveio da forma mais brutal e inesperada. Assim que a gata pisou no asfalto, um táxi que passava em alta velocidade a atingiu em cheio. O animal não teve a menor chance. A missão terminou antes mesmo de começar. Dentro da van, o silêncio deve ter sido ensurdecedor. O espião de 20 milhões de dólares, a grande esperança da CIA para uma nova era da espionagem, havia sido neutralizado por um táxi em menos de 1 minuto. O fracasso foi total e absoluto. O choque foi tão grande que logo após o incidente, o projeto Acoustic Kit foi considerado uma perda completa e cancelado imediatamente. Nos relatórios internos, os diretores da agência concluíram que, embora a parte científica e técnica do projeto fosse notável para a época, tentar treinar e controlar o comportamento de um animal de forma tão precisa em um ambiente real e imprevisível era simplesmente inviável. Por décadas, a história do Acoustic Kit permaneceu como um segredo bem guardado. Enterrado nos arquivos da CIA foi somente em 2001, com a desclassificação de uma série de documentos da Guerra Fria, que o mundo finalmente soube da existência desse projeto extraordinário. Os documentos, embora com muitas partes censuradas, confirmaram a cirurgia, o treinamento e o desfecho trágico da primeira missão. A história se tornou um exemplo clássico dos extremos a que as agências de inteligência chegaram durante a Guerra Fria, onde nenhuma ideia era considerada bizarra demais se prometesse uma vantagem sobre o inimigo. Hoje, o Acoustic Kit é lembrado como uma das anedotas mais fascinantes e caras da história da espionagem. Uma prova de que, na busca por segredos, a criatividade humana pode atingir níveis quase inacreditáveis, mas também pode ser derrotada pelas coisas mais mundanas, como um gato teimoso e um táxi apressado. É uma história que nos lembra que, às vezes, a realidade ela é muito mais estranha
do que qualquer ficção. Se você adora descobrir histórias reais que parecem ter saído de um filme, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Horizontes da História. Aqui nós desvendamos os segredos mais intrigantes e os eventos mais inacreditáveis que moldaram o nosso mundo. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma aventura. Obrigado por assistir e até a próxima.